Em Êxodo, capítulo 14, a exposição de hoje será do verso 1 até o verso de número 14. Êxodo 14, 1 a 14, escute com atenção o que diz a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus bendito, a Tua palavra está aberta e será exposta. Rogo ao Senhor que sejas gracioso com o Teu povo e que fales com o Teu povo através da Tua palavra. E rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo, que me uses para o louvor da Tua glória. Dá, meu Deus, vigor físico e, especialmente, Pai, vigor espiritual para expor a Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. O Senhor é aquele que, em tudo, como nos ensinam os nossos padrões doutrinários, em tudo será glorificado. O Senhor, nosso Deus, é aquele que requer que tudo, e absolutamente tudo, redunde na glória do seu próprio nome. Isso é o que nós cremos. É por essa razão que nós falamos, né, um dos slogans da Reforma Protestante: Soli Deo Gloria. E é isso que nós encontramos nas primeiras perguntas dos nossos padrões doutrinários, especificamente no Breve Catecismo e Catecismo Maior. O Breve Catecismo, então, como o Catecismo Maior, pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou alegrar-se nele para sempre. Então nós entendemos como presbiterianos que tudo o que nós fizermos deve ser feito para a glória do Senhor e que tudo, de fato, redundará na glória do seu próprio nome, até a destruição dos seus próprios inimigos. É interessante nós olharmos para esse texto que nós acabamos de ler e nós contemplaremos aqui o nosso Senhor, mais uma vez, manifestando o seu amor pelo seu povo e a sua grande insatisfação pelos homens não arrependidos
dos seus próprios pecados. Os homens maus, inimigos do seu povo, são aqueles que serão alvo da manifestação da ira de Deus, e nisto o Senhor Deus será glorificado. A Escritura nos aponta isto. E há indicações nos versos deste texto que nos apontam para a realidade de que o Senhor será glorificado exatamente também na destruição daqueles que se levantam contra o seu próprio povo. Mas o texto começa nos dizendo, falando sobre o povo de Deus. Nós vimos como o povo do Senhor Deus, eles saíram do Egito. O Senhor fez com que Faraó libertasse o seu povo da escravidão. E vimos que o Senhor, ele vai, enquanto o seu povo está saindo do Egito, ele vai orientar o seu povo para ir por um caminho, que nós vimos, domingo passado, tratava-se do caminho mais distante, dando uma volta realmente muito grande. Não pelo caminho mais fácil, pela terra dos filisteus, que duraria no máximo 15 dias. Não, eles teriam de ir pelo deserto. E nós vimos que isto era a vontade do Senhor expressa para o seu povo naquele momento. Ele conhecia o seu povo. Seu povo não deveria ir pela terra dos filisteus. Temeriam e voltariam então, desejariam voltar para o Egito. Mas o Senhor então determina um outro lugar. O Senhor então é aquele que, como vimos, é aquele que guia o seu povo sabiamente. Ele é aquele que orienta o seu povo sabiamente. Mas ele não somente é aquele que orienta o seu povo sabiamente. Nós olhamos e vimos que o Senhor é aquele que também vai estar com o seu povo durante todo o tempo da sua própria peregrinação. O Senhor seria aquele que estaria ali com o seu povo, guardando o seu povo em todo o tempo, apresentando a eles promessas de que eles haveriam de chegar na terra prometida, como nós vimos apontado nos ossos ali de José, que seria então levado para a terra prometida. E eles tinham não somente as sábias orientações do Senhor, mas tinham as promessas de Deus e tinham a proteção e a presença constantes do Senhor manifestas na nuvem e na coluna de fogo. O Senhor então se mostra como um Deus presente com o seu povo, até mesmo nos dias em que aparentemente as coisas estão desgovernadas, até mesmo nos dias em que o deserto chega à vida do seu próprio povo. Mas então aqui nós temos o Senhor nos apontando mais um pouco da realidade dessa peregrinação dos santos servos do Senhor para Canaã. E então o texto começa nos dizendo, capítulo 14, verso 1. Disse o Senhor a Moisés. Então, aqui nós encontramos mais uma vez o nosso Senhor se dirigindo a Moisés, o seu servo, o seu profeta, é o Senhor Deus, Javé, o Deus do pacto, falando por meio de Moisés com o seu próprio povo, a fim então de dizer algumas coisas que são de fundamental importância e que Moisés deveria ter conhecimento disto. O que é que envolve as palavras do Senhor a Moisés? Envolve palavras que deveriam ser ditas a Moisés e que deveriam então ser comunicadas ao próprio povo sobre aquilo que eles deveriam experimentar e fazer na sua própria peregrinação. Tenham sempre em mente, irmãos, quando nós olhamos para textos como este, textos que falam sobre a libertação do povo do Egito, sobre a peregrinação deste povo para a terra de Canaã, que por mais que retrate histórias de fato que aconteceram no meio do povo de Deus, apontam para uma realidade espiritual, apontam para a realidade também da nossa redenção e da nossa peregrinação para Canaã celestial. O povo do Senhor, semelhantemente a nós, naqueles dias, estava recebendo, então, orientações da parte do próprio Deus. Mas aqui há orientações muito específicas, que eu e você não passamos. O texto nos diz assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Moisés, então, deveria falar com o povo de Deus, com a igreja de Deus na antiga dispensação. Israel, aqui, uma nação, um número imenso de pessoas. E o que é que ele deveria falar? Fala aos filhos de Israel que retrocedam.
É interessante nós encontrarmos o Senhor agora falando isso, né? Retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Interessante, irmãos, isso aqui. Por que razão é interessante? Porque além do Senhor não mandá-los pelo caminho mais próximo para a terra prometida, agora o Senhor, além de mandá-los para o deserto pelo caminho mais longo, agora diz para eles voltarem. Olha, agora vocês devem voltar. Retrocedam. Deem a volta agora. Vocês não vão mais em frente pelo deserto. Vocês agora seguirão um outro caminho. Isso certamente, irmãos, para um povo do Senhor peregrinando, você conseguir compreender de primeira porque mandou pelo deserto e agora, ouvindo o Senhor dizer por boca de Moisés, olha, retorna, volta. E faça o seguinte, não somente retrocedam, não somente voltem, mas se acampem. Opa, mas como assim agora? Se acampar? Não deveríamos caminhar em frente com a coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia? Não, mas agora o Senhor ordena que façam então um acampamento. E onde eles deveriam fazer esse acampamento? O texto nos diz, de fronte de Pi-Hairote. O que seria então Pi-Hairote? E o que alguns estudiosos entendem, alguns vão sugerir que seria algum tipo de fortaleza, juntamente com Migdol, mas outros vão entender que tratava-se de uma abertura no sistema de canais do próprio Egito. Eles deveriam então, o povo do Senhor, estar de frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Que mar é este? O Mar Vermelho. E eles deveriam então estar ali entre o Mar Vermelho e Migdol. De fronte de Pi-Hairote, esses canais ali que acabei de mencionar. E o que era então Migdol? Migdol significa literalmente torre. Migdol provavelmente era uma fortaleza dos egípcios. Fortaleza deles que estava ali ainda nas redondezas da sua própria terra. Então havia Pi-Hairote, esses canais ali junto ao Egito, havia o mar de um lado, diante deles, Pi-Hairote, de um outro lado, as fortalezas dos próprios egípcios, chamada aqui Migdol, que, como mencionei, significa literalmente torre. Mas, além, o texto nos diz, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Baal era um deus dos cananeus, tratava-se de um deus pagão. Então, note o contexto em que eles deveriam estar envolvidos. O texto ainda acrescenta, em frente dele vos acampareis junto ao mar. A ideia, irmãos, aqui é que eles estão cercados de tudo aquilo que impediria que eles chegassem tranquilamente, rapidamente à terra prometida. Havia um mar que era um obstáculo imenso para o atravessar, haviam os canais que eram um obstáculo, haviam as fortalezas dos egípcios, Baal-Zephon e mais, como veremos à frente, os egípcios vindo até eles. Então perceba que eles estavam num contexto de encurralamento. Eles estavam, de fato, presos. Eles estavam ali no lugar em que o Senhor mandou eles voltarem, que tratava-se de um lugar mais distante ainda do destino deles. E agora, então, eles estão aqui encurralados, num lugar onde eles seriam uma verdadeira presa fácil para os seus inimigos. Um lugar em que nenhum homem, fazendo uma estratégia de guerra ou de conflito, certamente se colocaria, porque colocaria os seus servos, os seus soldados, numa posição muito desconfortável que certamente os conduziria à derrota certa. Mas o texto nos mostra o Senhor conduzindo eles exatamente para este lugar. Como entender o Senhor então conduzindo o seu povo deste modo?
Por que razão, então, o Senhor conduz o seu povo a experimentar e andar por um caminho que eles certamente não conseguiam de modo algum compreender? Mas como falamos, irmãos, na última exposição, não é somente importante o destino para o qual nós estamos caminhando. O nosso Deus revela que era fundamental, importante para o seu povo também toda a sua peregrinação e caminhada. E como isso, apesar de não conseguirem entender, era fundamental para o próprio aperfeiçoamento, crescimento, maturidade do seu próprio povo, que deveria entender naquele contexto que o Senhor era aquele que os guiava e eles deveriam então confiar no seu Deus. Difícil compreender, sim, mas somos chamados ainda assim a confiarmos no próprio Deus. Era exatamente isto que eles deveriam fazer, sabendo que o Senhor era aquele que estava fazendo absolutamente tudo. E que nada, absolutamente nada, escapava das mãos deste Deus que estava conduzindo eles durante todo o tempo e com a sua presença constante, como prometeu na exposição anterior. Mas, certamente, tratava-se de uma incompreensão para o povo. Como muitas vezes, irmãos, como falamos na última exposição, nós também acabamos experimentando na nossa própria caminhada. Quando o Senhor, então, nos orienta e guia a nossa vida em sua providência por um caminho, nós não conseguimos compreender, nós achamos estranho, nós não conseguimos entender por que razão o Senhor fez isso ou aquilo, por que razão eu tenho experimentado isso ou aquilo na minha própria caminhada, mas nós devemos lembrar, irmãos, mais uma vez, é o Senhor quem ordena aqui, neste caso do povo, e é o Senhor quem ordena a nossa vida em todos os mínimos detalhes, em sua providência maravilhosa e toda sábia. E nós, então, ainda que não consigamos entender, podemos então confiar, porque é o Senhor quem tem feito todas estas coisas. E Ele tem um plano aqui. O Senhor, irmãos, veremos, Ele não faz nada sem um propósito determinado. O Senhor, Ele não faz absolutamente nada sem algum plano maior que redundará no benefício do seu próprio povo e na glória do seu próprio nome, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. E esse princípio de tudo redundar na glória do Senhor e no bem do seu próprio povo, ele é evidenciado em toda a história da redenção do povo de Deus. E não é diferente, irmãos, na nossa própria vida. Mas ainda assim, até aquela altura, o povo poderia não compreender. Mas nós podemos contemplar por que razão o Senhor estava conduzindo o seu povo a uma circunstância de perigo. O Senhor certamente queria mostrar, irmãos, como Ele vai mostrar, que Ele é aquele que deve ser louvado, porque Ele vai colocar o povo numa condição tão difícil que era impossível que eles conseguissem sair vitoriosos e ilesos, mas Ele vai fazer tudo, mostrando que Ele de fato é Senhor sobre tudo e que é Ele quem faz todas estas coisas. Ele vai mostrar que não é pela força do braço do seu próprio povo. Ele vai mostrar que não é por causa do número imenso daqueles que eram do seu próprio povo. Ele vai colocar eles, como mencionei, numa condição praticamente impossível deles conseguirem sair, para que a glória seja toda dele, na salvação do seu próprio povo e também na destruição dos seus inimigos. Mas como o Senhor, então, vai conduzir o seu inimigo para um contexto em que eles serão destruídos, ainda que pensem que serão vitoriosos. O verso 3 nos diz o seguinte: então Faraó dirá, dos filhos de Israel estão desorientados
na terra, o deserto os encerrou. O Senhor então nos mostra, irmãos, aquilo que ele previa. Ele sabia o que o faraó haveria de dizer ao contemplar o seu povo numa circunstância bem difícil, encurralados. O que faraó diria? Ele nos diz, faraó imaginaria que o povo do Senhor, o Israel, estava desorientado na terra, estavam ali perdidos no deserto. Mas aqui, irmãos, tratava-se de uma estratégia do Senhor. O povo poderia não conseguir compreender por que razão as coisas estavam funcionando daquele modo. Faraó estava ali então olhando provavelmente das suas fortalezas, cheios ali daqueles que eram seus servos, contemplando o povo caminhando, e então olha para aquela condição e pensa, estão perdidos. Provavelmente até mesmo pensando, serão presa fácil. Falaram 3 dias que haveriam de caminhar para o deserto, mas olha onde eles se encontram. Serão capturados facilmente. Serão pegos sem qualquer tipo de esforço tão grande para serem capturados novamente e trazidos para o meu próprio serviço, porque eles estão desorientados. Notem, irmãos, como esse homem limitado, ainda que fosse considerado por muitos como um Deus, tratava-se de alguém de um minúsculo conhecimento e que não sabia absolutamente nada acerca daquilo que haveria de acontecer pouco tempo depois, ali naqueles dias. O Senhor, então, está ali usando toda essa estratégia para fisgar Faraó naquele contexto em que ele haveria de ser destruído. Os homens imaginam, irmãos, que podem, de alguma forma, em toda a sua malícia e até mesmo com zombaria, de algum modo, vencer o Senhor e encurralar aqueles que são no seu próprio povo. Mas o texto, então, nos mostra que enquanto os homens imaginam que eles olham para a igreja de Cristo e contemplam-na desorientada, abandonada, largada, sem esperança neste mundo, a realidade é que há um Senhor que está no seu alto e sublime trono, que tem guiado tudo e tem conduzido tudo, inclusive os seus inimigos, para chegarem a uma condição em que serão verdadeiramente derrotados. Os homens podem olhar para a igreja de Cristo hoje e imaginar como são fracos, como estão desorientados, como estão divididos, como serão facilmente esmagados, mas a realidade é que o Senhor está conduzindo eles para se encontrarem com Ele mesmo e serem então derrotados. É exatamente isto que haverá de acontecer aqui, mas é interessante nós olharmos o que o Senhor haverá de fazer. O Senhor, no verso 4, nos diz: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E olha então, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. O que é que o Senhor faz então? O texto nos diz que o Senhor, ele vai endurecer o coração de Faraó. O Senhor faria com que o coração de Faraó se tornasse pesado. E é exatamente isso que vai acontecer. O Senhor tornou o coração de Faraó pesado. Essa é a ideia de endurecer o coração deste homem mau. E para que ninguém imagine, olha só como pode o Senhor endurecer o coração deste homem. O Senhor não está endurecendo o coração de um homem bom num coração mau. É um homem que está sendo confirmado no seu estado de depravação e malignidade. Faraó era um homem perverso. E este homem, então, estava sendo ali mais endurecido na sua própria dureza de coração. De um homem que não estava nem um pouco disposto a sujeitar-se ao Senhor. Essa é a realidade, irmãos. Nós vimos em todas as pragas em que o Senhor cai sobre o Egito. E que o coração de Faraó era verdadeiramente um coração duro. Mas note, é o Senhor também quem endurece o coração deste homem.
É o Senhor Deus que é soberano. É o Senhor quem amolece, é o Senhor quem endurece, é o Senhor quem faz todas estas coisas. E o Senhor então vai tornar o coração deste homem pesado, endurecido, com o propósito de que ele persiga o seu povo. Olha lá, para que os persiga. Ele vai olhar o povo encurralado, ele vai até lá então tentar pegar o povo. Mas ele diz, e serei glorificado em Faraó. Como assim? Eu serei glorificado em Faraó, mas não somente nele, e em todo o seu exército. E essa ideia de ser glorificado não se repete apenas no verso 4. Olha o que diz o verso 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Verso 18, verso seguinte. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Há uma repetição constante, dando ênfase na realidade de que o Senhor, ele será glorificado na derrota dos seus próprios inimigos. Porque o Senhor é aquele que é glorificado, irmãos, como mencionei no início, em absolutamente todas as coisas. E não poderia ser diferente, irmãos, neste ato do Senhor, que em sua providência guia este homem mau com um coração duro para cair nas suas próprias mãos e então ser esmagado pelo próprio Senhor, como veremos então mais à frente. Nós vimos o catecismo, a Confissão de Fé de Westminster aqui tratando da providência de Deus. Capítulo 5, primeira seção. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor, para a sua glória, irmãos. Ele conduziu então a vida de Faraó para o lugar em que ele queria, exatamente onde estava o seu povo ali, entregue, vulnerável, se fossem deixados sozinhos, sem Deus. O nosso Deus, irmãos, à medida que ele avança o seu reino, e vai fazendo com que o reino de Satanás seja cada vez esmagado, o seu nome está sendo glorificado. Nós pedimos na oração, venha o teu reino. E o Senhor tem feito avançar o seu reino. Sobretudo, irmãos, por meio da proclamação do seu evangelho. Satanás, o inimigo das nossas almas, se ira. Seus demônios ficam grandemente aborrecidos. Os seus servos ficam grandemente enlouquecidos. Mas esta é a realidade, irmãos. E nisto, o nosso Deus, ele é louvado. Então note, nós devemos nos alegrar quando o nosso Deus é glorificado. Até mesmo quando isso signifique que os seus inimigos sejam, de algum modo, lançados ao chão. Isso se dará, irmãos, de modo muito maior e escancarado e assombrosamente maior no dia glorioso do nosso Deus. Quando de uma vez, para sempre, os inimigos do Senhor, que são também nossos inimigos, serão de uma vez por todas vencidos, esmagados pela força do braço do nosso Senhor e Deus. Nós iremos louvar a Deus neste dia e dar toda a glória a Ele, atribuindo toda a glória a este Senhor, porque é Ele, de fato, como veremos mais à frente, sozinho, quem vai destruir os seus inimigos. Não o seu próprio povo.
porque Ele não dividirá a sua glória com absolutamente ninguém. Em absolutamente nada. É assim que o nosso Deus age. Ele mostra, o meu povo é frágil, é fraco e está encurralado, mas eu sou um Deus forte. E veremos mais à frente que Ele é aquele que luta as batalhas do seu próprio povo. Mas então, irmãos, é para a glória do seu nome e para que também os homens todos, inclusive os egípcios, ainda que não reconheçam Ele como Senhor, possam então saber que Ele é o Senhor, que Ele é Yahvé, que Ele é Javé, que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o único imutável, o único todo-poderoso, o único infinito, o único autossuficiente, o único autoexistente e que nenhum Deus além dele há. Como ele mostra na sua gloriosa soberania, na destruição e humilhação de cada um dos deuses do Egito. E esses homens haveriam de contemplar que, sim, o Deus de Israel, Ele é o verdadeiro Deus e Senhor. Como falei, ainda que não se sujeitem a Ele, voluntariamente. Mas todos, irmãos, sabemos, se sujeitarão, obrigatoriamente, querendo ou não, e reconhecerão o Senhor como Senhor. Até mesmo a Escritura no Novo Testamento nos aponta para esta realidade. Quando olhamos para o que diz a palavra, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, quando a palavra do nosso Deus nos diz, a partir do versículo de número 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Satanás e seus anjos, os demônios, todos reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles saberão quem é o Senhor. O Senhor, então, declara esta realidade gloriosa para o seu próprio povo. E que assombro terrível deveria ser para os seus próprios inimigos. O Senhor deixa o coração de Faraó pesado e vem com, agora, a manifestação da sua glória. Que, por incrível que pareça, irmãos, glória, na palavra original em hebraico, significa pesado. O coração de Faraó tornou-se pesado e o Senhor, então, sobre Faraó manifestará o peso da sua glória. Faraó e seus inimigos haverão de experimentar isto e nós veremos isto mais à frente. Quando o Senhor, então, irmãos, declara isto para o seu povo, o que é que o texto nos diz ainda no final do verso 4? Eles assim o fizeram. O povo do Senhor, então, fez aquilo que o Senhor ordenou. Eles atendem as palavras de Deus por meio do seu servo Moisés. Não há razão para não confiarem. Não há razão para não acreditarem. Há razão apenas para a fé e a obediência. E a obediência, então, da parte deles aqui, é uma manifestação da fé deles. Da fé do povo ali. Obediência é manifestação de fé. Uma fé obediente à ordenança e orientação do Senhor. Para um caminho estranho. E assim deveria ser conosco, irmãos.
ainda que nós não compreendamos o caminho que o Senhor Deus nos envia em sua providência, agarremo-nos, ainda que com temor, sem sabermos o que virá pela frente, que o Senhor é aquele que conduz, e então nós podemos, com fé, atender obedientemente à sua vontade e fazer aquilo que Ele nos diz para fazer. Seguindo em frente, inabalavelmente, olhando para aquele que é o nosso Deus. E em nossa peregrinação, ainda que olhemos para frente e saibamos que somos fracos, estamos muitas vezes encurralados, somos frágeis. Lembremos-nos, irmãos, que temos o Senhor ao nosso lado e que Ele diz, tanto no Antigo como no Novo, como nós vimos, Testamentos, que Ele é aquele que vai ser glorificado sobre seus inimigos. E nós podemos, então, descansar e caminhar confiantes no Senhor, peregrinando, apesar de qualquer percalço que enfrentemos na nossa caminhada, confiando e obedecendo ao nosso Deus. Foi assim que o povo do Senhor, então, inicialmente se mostrou aqui na sua própria caminhada. Eles assim o fizeram. Contudo, o que nos diz o verso 5? O texto nos diz: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, dos capitães, sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Interessante. O que acontece aqui, irmãos? Faraó, vimos na exposição passada, ele liberou o povo do Senhor. Permitiu que eles fossem. O Senhor, então, Faraó, os expulsou da sua própria terra. Mas o que acontece? Fora dito a ele que o povo do Senhor estava indo embora ali, fugindo do Egito. Não é que ele não sabia, ele sabia. Mas ele está ouvindo, está vendo como as coisas estão acontecendo ali naquele contexto, e então o seu coração é mudado. Mudou o coração de Faraó. Aquele coração pesado, mau de Faraó. E não somente de Faraó, mas também o coração de todos os seus oficiais. E então, eles começam a considerar a libertação do povo como algo sem o menor sentido para eles. Eles vão dizer, não é? No texto, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. Como é que nós podemos ter deixado aqueles que são nossa mão de obra ir embora? Eles não conseguem entender como é que eles fazem algo, como se estivessem fazendo algo loucamente, né? Sem qualquer tipo de sentido de fato. Deixando ir embora a sua própria mão de obra. Aquilo que eles tinham para fazer todo o trabalho no Egito. Então eles agem agora estranhamente aquilo que eles acabaram de fazer, que é isto que fizemos. E então nós vemos a partir do verso 6 que ele começa então a fazer uma investida contra o povo do Senhor mais uma vez. Ele vai aprontar o seu carro, ele vai levar consigo o seu povo, ele vai pegar 600 carros escolhidos, então vão sair homens montados a cavalo e vão agora perseguir o povo. E diz aqui 600 carros, e em cada um destes carros ia pelo menos 3 a 5 homens. Então imagina aí um número de pessoas que vão ser levantadas, fora aqueles que estavam indo a cavalo para pegar o povo do Senhor encurralado, cercado por todos os lados. Mas é assim então que ele vai agir. Ele vai perseguir o povo do Senhor com todos os carros, seus cavalarianos, o seu exército, e vão alcançar o povo mais à frente.
Este homem, com seu próprio coração endurecido, agindo mais uma vez perversamente. Mas é interessante notarmos, irmãos, que pelo menos até esta altura, o povo do Senhor ainda não havia contemplado essa ação militar de Faraó. Eles estavam confiantes. O texto, ao final do versículo 8, diz: porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Isso aqui poderia ser traduzido assim: porém, os filhos de Israel saíram confiantemente. O povo de Israel saiu com confiança. Eles saíram de cabeça erguida. Eles saíram com os braços levantados e os olhos para cima, com toda a confiança, quando saíram então ali daquele contexto no qual se encontravam. Mas não sabiam eles, até aquele momento, ou não haviam contemplado com os seus próprios olhos, que um grande exército poderoso e armado estava indo na direção deles, um povo vulnerável e desarmado. O texto nos diz, verso 9, perseguiram-no os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, onde o Senhor ordenou, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Que atitude impressionante deste homem. O Senhor havia alertado, obviamente, anteriormente, não é? Que ele haveria de endurecer várias vezes o próprio coração de Faraó. Mas aqui está, irmãos, este homem, mais uma vez revelando que o fato dele ter libertado o povo para que fosse embora, não se tratava de algo real e sincero do seu próprio coração. E mostra também que este homem não estava verdadeiramente arrependido. Ele não se arrependeu do que fez com o povo do Senhor, com o primogênito de Deus, Israel no Egito. Ele não se importa aqui mais com as manifestações de juízo do próprio Senhor contra o próprio Egito, ferindo até o seu próprio filho. Ele não se arrepende. Ele continua ali, amargo, mergulhado na sua própria iniquidade. Tratava-se então, irmãos, quando ele liberta o povo de um falso arrependimento do que é mal. Triste, irmãos, a realidade deste homem. O arrependimento é algo que deve ser encontrado nos homens. Sobretudo quando os homens fazem algo que é contrário à vontade do Senhor, e nós experimentamos isto. A vida do crente é uma vida de constante arrependimento. Quando fazemos algo que é contrário à vontade do nosso Deus, nós deixamos aquilo, arrependidos. Mas aqueles que estão confirmados a um estado de condenação, como parece ser o caso do próprio Faraó, não voltam atrás. Ele não deixa o caminho perverso, mas se arrepende de algo que é bom. Ele não se arrepende do mal, mas se arrepende de ter feito um ato de bondade, que foi ter libertado o povo. Meus irmãos, se é triste não se arrepender do pecado, quão triste é arrepender-se de ter feito algo que é louvável. Esse homem se arrepende, volta atrás, quer procurar resolver aquilo de todas as formas. E veja, irmãos, enquanto somos chamados a um arrependimento contínuo do que é mal, não podemos nunca, semelhantemente a Faraó, isso é uma atitude de um homem mau, de um coração pecaminoso, arrependermos-nos de ter feito algum bem neste mundo, para absolutamente quem quer que seja. O bem que fizermos deve ser um bem feito para a glória do nosso Deus, para o bem daqueles que estão ao nosso redor, e devemos então fazê-lo com alegria e abundante alegria no coração. Esse homem poderia ter permanecido naquele estado, mas não. O seu coração maligno, semelhantemente ao coração de Judas, maligno,
estava o levando a fazer aquilo que ele sinceramente desejava, o mal contra o povo do Senhor. E aqui então, irmãos, ele se levanta mais uma vez. Ele se levanta com toda a sua fúria. E lembrem-se do que mencionei no início. Mencionei o fato de que os atos envolvendo a obra da redenção do povo do Senhor no passado sempre nos mostram uma realidade espiritual. Assim como o povo fora libertado do Egito, nós fomos libertados do cativeiro do pecado. Assim como Satanás perseguia, ou Faraó perseguia o povo do Senhor no passado, como um representante de Satanás, que era o que ele era, Satanás persegue e se volta contra o povo do Senhor. E ele se mostra como alguém que não desiste, irmãos. Ele não desiste, apesar de tudo. Apesar de ser certa a sua derrota final, ele não desiste, ele persevera. Muito mais do que eu e você nos nossos propósitos bons. Ele persevera nos seus propósitos maus e se volta contra o povo do Senhor. Assim como ele se voltou, irmãos, naqueles dias. Assim ele se volta muitas vezes, de diversos modos, contra a igreja do próprio Deus neste mundo. Usando de todos os meios possíveis. Desde as pessoas mais comuns em meio à sociedade, aqueles que estão envolvidos com a lei civil, com o magistrado civil, homens maus que, usados por Satanás, perseguem então o povo de Deus, a igreja de Cristo, a fim de tentar dizimá-la de todas as formas. É assim ou não é? É o que temos contemplado, irmãos, em tantos países aí afora. E aqui ainda não temos experimentado uma perseguição tão dura, pelo menos não com mortes, como encontramos em tantos outros lugares. Mas Satanás, irmãos, tem usado os seus filhos para se levantar contra nós. E ele tem feito isso com toda a fúria. Ele odeia o povo do Senhor. Ele odeia cada um de nós. Ele odeia aqueles que vivem piedosamente. Ele odeia o Israel de Deus. Ele odeia a igreja de Cristo. E ele odeia o povo de Deus, a igreja de Cristo, porque ele odeia o próprio Cristo. E ele vai tentar se levantar sempre para fazer aquilo que é mal. Mas é impressionante, irmãos, que enquanto ele, semelhantemente a Faraó, imagina estar, de alguma forma, cumprindo os seus propósitos malignos e muitas vezes até mesmo sendo bem-sucedidos. Como muitos servos de Satanás imaginam que estão sendo bem-sucedidos quando destroem ou conseguem de algum modo ferir a igreja de Cristo, a realidade é que eles estão simplesmente cumprindo a vontade do Senhor e estão sendo levados para experimentarem, se não se arrependerem dos seus pecados, a pancada final da parte do próprio Deus. Eles imaginam que estão fazendo aquilo livremente, mas estão cumprindo tudo aquilo que Deus determinou. Não foi assim com Cristo, irmãos? Os fariseus, os saduceus, os escribas, homens perversos, imaginavam estarem sendo bem-sucedidos na destruição de Cristo. Fizeram tudo o que é de mal. Mentiram, compraram falsas testemunhas, levantaram falso testemunho abundantemente, levaram Cristo para ser julgado, fora condenado, fora esbofeteado, cuspido, esmurrado, lançado numa cruz, morto e fora sepultado. Os homens maus imaginaram então, alcançamos o nosso propósito, cumprimos então, aquele que é chamado de rei dos judeus fora morto. Mas não sabiam eles que estavam cumprindo o plano eterno do nosso Deus. E a palavra do nosso Senhor nos ensina isto. Em Atos capítulo 2, Atos nos mostra o que aconteceu. Atos capítulo de número 2, a partir do verso 22, a palavra do Senhor nos diz:
varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O Senhor determinou que isso acontecesse. Eles estavam cumprindo o plano do Senhor. E na cruz de Cristo, o que Cristo fez? Ele esmagou Satanás. Ele venceu a morte. Ele venceu o inimigo de nossas almas. O script de dívida que havia sobre nós não há mais. Porque ele venceu quando aparentemente estava sendo derrotado. Satanás e seus cavalos e cavalarianos, seu exército imaginava, venceremos. Mas a realidade é absolutamente outra. Veremos que o Senhor é aquele que destrói os seus, que também são nossos inimigos. Eles cumprem toda a vontade do Senhor. Mas, irmãos, a palavra nos mostra que algo acontece aqui. Apesar do Senhor Deus ter dito o que disse, que seria glorificado na destruição de Faraó, olha o que acontece com o povo do Senhor a partir do verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meus irmãos, Faraó alcançou o povo de Deus. Alcançou os filhos de Israel. E o que acontece? Os filhos de Israel, o povo do Senhor, olham, o texto nos diz, levantaram os olhos e viram o que estava acontecendo. Os egípcios indo atrás deles, um exército imenso e aterrorizante. E de fato, irmãos, o texto nos diz, eles temeram muito, muito. Essa é a ideia no texto original. É a ideia de que eles temeram muitão. Foi um temor muito, absolutamente grande que eles sentiram no seu próprio coração. E isso, então, conduziu esses homens a clamarem ao Senhor. Mas veremos que tratava-se de um clamor estranho. Mas olha, irmãos, o temor, o terror, toma conta do coração deles. E por que razão? Porque eles tiraram os olhos do Senhor. Para onde eles olham, o texto nos diz, eles vão olhar para Faraó e seu exército. Quando eles contemplam aquela realidade, aquilo ali traz o coração deles um pavor imenso. Eles agora estão amedrontados de fato, eles estão assustados. Eles pensam até mesmo que haverão de morrer. Temeram muito, clamam ao Senhor. Mas como mencionei, irmãos, tratava-se de um clamor estranho. Mas veja, há alguns que conduzem a interpretação da seguinte forma. Alguns vão entender que aqueles que clamaram ao Senhor aqui foram alguns do grupo, do povo de Israel, que clamaram sinceramente ao Senhor Yahvé, no momento da angústia. E sendo isso verdade ou não, tendo eles aqui clamado de modo estranho, não verdadeiro, sincero ou não, como é possível em razão do que vem logo em seguida, que estão murmurando, reclamando, aborrecidos com o que estava acontecendo, é possível que a referência aqui do clamor seja a todos, mas não um clamor real, sincero a Deus. Mas o ponto que nós podemos entender é que sim, no momento da angústia, o clamor,
ele deve vir, e o clamor ele deve ser levado a Deus. A angústia bate, os inimigos se levantam, há risco de vida, ou melhor, risco de morte, há perigo iminente. Nós vamos então elevar as nossas vozes, os nossos olhos a Deus, clamando a Ele por socorro. Porque sabemos que só Ele pode realmente nos livrar das nossas angústias, sofrimentos, dor, perseguição. É somente Ele que pode nos livrar daqueles que são os nossos inimigos. E nós devemos entender isto. Mas nós também devemos entender, irmãos, que em meio a este contexto em que nós suplicamos ao Senhor para que Ele nos livre de nossos inimigos, nunca devemos estar em meio a esses pedidos com um coração abundantemente cheio de medo, assombrados. Porque o desespero só acontece quando nós perdemos de vista aquele que é o nosso Deus e as suas promessas. É quando nós deixamos de ter fé no nosso Senhor. É quando nós deixamos de confiar nas suas promessas de libertação, de salvação, de vitória certa sobre os seus inimigos, que o nosso coração é tomado de assombro. Então, irmãos, somos chamados a constantemente, em dias de angústia, perseguição e sofrimento, ou não, a fitarmos nossos olhos em Deus. A fitarmos, olharmos firmemente para Cristo. A olharmos para as suas promessas e abraçarmos estas promessas com toda a nossa força. Porque aquele que nos prometeu, irmãos, é o nosso Deus. Um Deus verdadeiro, que não mente. Cumpre, cumpriu e cumprirá absolutamente tudo o que falou. E razão nenhuma para desconfiarmos disto nós temos. E assim, irmãos, com os olhos em Deus, agarrados às suas promessas, nós podemos ter o nosso coração firme, inteiro no Senhor. Não derretido os corações, como fora derretido de temor o coração do povo em diversos momentos diante dos seus inimigos. Como nós lemos até mesmo hoje, na providência de Deus, na leitura em Deuteronômio capítulo 1. Então perceba, irmãos, é deste modo, então, que as coisas devem funcionar na nossa própria vida, mas rapidamente, irmãos, nós tiramos os olhos do nosso Deus das suas promessas. E não precisamos de muita coisa, não. Basta um simples problema surgir na nossa vida. Basta um plano que nós determinamos, pensamos, não sair como nós imaginamos. Basta o nosso empreendimento não avançar como nós gostaríamos. Basta um probleminha minúsculo surgir, as coisas não acontecerem como desejamos. Nós somos rapidamente conduzidos a desviar os nossos olhos do Senhor e a ficarmos angustiados e tudo mais. Basta o inimigo apontar o canhão para nós. Basta os homens falarem que vão destruir o povo do Senhor. Basta os homens falarem qualquer coisa contra a Igreja de Cristo, que muitas vezes nós somos tomados de um pavor indevido. Como se os homens fossem onipotentes. Ainda que aparentemente poderosos, irmãos. Nada são comparados ao Deus que nós servimos. Aquele que está junto ao povo de Deus é muito maior e muito mais poderoso do que isto. Mas ainda assim, irmãos, o povo do Senhor, mesmo tendo contemplado todos os atos poderosos de Deus na destruição dos egípcios, nas pragas, eles ainda assim vão murmurar. Eles ainda assim desejarão algo que é triste. Olha o que o texto nos diz. Verso 11, disseram a Moisés, veja, eles vão se voltar contra o servo do Senhor agora, como vimos em Números capítulo 14, que lemos aqui na revelação da vontade do Senhor. Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Veja, eles estão agindo aqui, irmãos, com ironia. A ironia, a murmuração, a falta de fé, a rebeldia, nesse ato deles aqui neste contexto.
Eles vão dizer, olha lá, as pirâmides e tantas coisas que serviam como lugar para que os mortos fossem colocados. Será que lá não havia lugar para sermos lançados? Nossos corpos serem depositados? Será que era necessário, de fato, sermos trazidos para o deserto? Para sermos lançados aqui? Eles vão dizer mais ainda no seu questionamento. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E eles vão dizer algo que não sabemos em que ocasião disseram, nem se de fato disseram. Mas eles vão falar. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja só, eles estavam considerando permanecer no Egito ou voltar para o Egito como algo muito melhor que a libertação, que a salvação, que a redenção de Deus feita por meio do seu servo Moisés. Veja que loucura, irmãos. Veja quanta rebeldia, e de fato é rebeldia. Porque a Escritura nos diz que eles realmente se rebelaram contra o Senhor Deus ali. O Salmo de número 106, verso 7 nos diz isto. Apontando, salmo que nós lemos hoje, no início, na Santa Convocação, a adoração pública ao nosso Deus. Salmo 106, no versículo 7, a palavra nos diz assim: nossos pais, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Note só. Rebeldia. Contemplaram as maravilhas. Não se importaram com isso. Foram rebeldes contra o seu próprio Deus. Não era contra Moisés que eles estavam se levantando. Era contra o próprio Senhor. Era contra o próprio Deus. Então note, irmãos. É assim que nós agimos muitas vezes, semelhantemente a eles. Na nossa murmuração, no nosso descontentamento, na nossa insatisfação com a vontade e o caminho que Deus determinou para a nossa vida. E quando nós também contemplamos ao nosso redor e vemos homens se levantando que ameaçam tirar de nós o que temos, a nossa própria vida, nós podemos, e não poucas vezes somos levados a falar contra o Senhor. E veja, irmãos, não há murmuração, não há insatisfação que não seja contra Deus, contra a própria providência de Deus. Não importa a quem você se dirija na sua murmuração e descontentamento. O povo aqui se dirigiu a Moisés, mas eles estavam descontentes com o seu Deus. E nós sabemos, irmãos, trata-se de um pecado triste, o descontentamento e a murmuração. Mas parece-nos, irmãos, mais triste ver eles desejando serem escravos novamente no Egito. Eles não eram servos no Egito. Eles eram servos do Senhor. E a ideia de voltar para servir parece estar associada até mesmo com a ideia de adoração. Porque aqui em Êxodo, a linguagem do Senhor é: olha, liberta o meu povo para que possam me servir no Egito. Em adoração, em culto. Mas aqui eles dizem: queremos servir aos egípcios. Queremos voltar à nossa antiga condição. Queremos enfiar a cara na lama e no vômito novamente. Porque essa é a realidade, irmãos. Lembrem-se da ideia do aspecto espiritual apontado nestes textos. Eles queriam voltar para o Egito. Assim como muitas vezes nós, lamentavelmente, na nossa própria caminhada, quando as coisas não saem como gostaríamos, quando o medo bate à nossa porta, quando nos sentimos inseguros, quando somos frustrados, quando estamos abatidos, quando coisas acontecem em nossa própria caminhada, somos tentados a murmurar contra o Senhor e dar as costas a Ele. E queremos voltar então a fazer aquilo que nós fazíamos antes, quando não conhecíamos o Senhor, quando éramos escravos de Satanás, do pecado e do mundo. Como disse um comentarista, muitas vezes somos tentados a fazer a mesma coisa
Deus quer nos tirar completamente dos nossos pecados. Nosso problema é que só saímos parcialmente. Decidimos seguir a Cristo, mas assim que começamos a enfrentar problemas, nós nos assustamos e voltamos diretamente para os nossos antigos modos de lidar com a vida. Raiva, dependência, depressão, distração. Não importa quanto o odiássemos, havia uma segurança no modo como vivíamos. Sentíamos-nos seguros. Assim, voltamos para as mesmas amizades danosas, para as mesmas atitudes pecaminosas, para os mesmos hábitos nojentos. É assim, irmãos, que nós agimos muitas vezes. É assim com você. Tem sido assim com você. Você já experimentou algo desta natureza? Você já desejou voltar para o Egito? É assim, irmãos, que nós agimos todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias fazemos aquilo que é desagradável a Deus. Todos os dias manifestamos nos nossos atos, palavras, ações, em tudo que fazemos que é contrário à vontade do Senhor, que ainda há no nosso íntimo, irmãos, um desejo pelo Egito, que precisa ser mortificado. Um desejo pelas coisas do passado que precisa ser morto. E nós sabemos, irmãos, como disse, já falei isso várias vezes, mas como disse o puritano John Owen, se você não matar esse desejo, se você não matar este pecado, ele vai matar você. Você vai se tornar escravo dele. Se você ainda, se não é o caso de você ainda ser um escravo dele. Porque há aqueles que foram libertos da escravidão no pecado. E aqueles que ainda não. Mas se você for salvo por Cristo, irmão, seu desejo nunca, jamais deve ser pelos melões e pepinos do Egito. Nunca. O desejo contínuo de todos aqueles que conhecem a Deus e foram salvos por Ele é se deleitar e amar e viver para Ele e nunca mais se envolver com deleite e alegria na vida pecaminosa que antes vivíamos. Podemos pecar, lamentavelmente, mas tristes viveremos e tristes estaremos por quebrarmos a lei do nosso Deus, mas que nunca, jamais, irmão, saia dos seus lábios um desejo. Eu quero voltar para a vida que eu vivia antes. Parecia-me muito melhor do que essa vida difícil de crente, enfrentando as mais diversas tribulações e dificuldades nesta vida. Mas não há caminho melhor, meu irmão, para traçar e para seguir, que esse caminho do sofrimento com Cristo. É melhor sofrer com Cristo do que desfrutar das maiores delícias neste mundo sem Ele. O fim dessas coisas doces e prazerosas neste mundo será amargo. E essa é a realidade que a Escritura nos apresenta. O povo desejava uma coisa insana. Mas, irmãos, como o Senhor reage a isso? E o texto nos mostrará como o nosso Deus ele vai reagir a essa ação, a esse pensamento, a essas palavras sem sentidos do seu povo. Olha só. A partir do verso 13 e 14 concluímos. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Interessante, irmãos, Moisés, um homem que antes, amedrontado, vivia, em vários momentos. Mas, aqui um homem confiante e cheio de coragem. Mas não somente isso, irmãos.
um verdadeiro pastor de almas. Não somente isso, irmãos, um verdadeiro encorajador, um verdadeiro exortador do povo do Senhor. Alguém que vai agora, num ato pastoral, gracioso, com exortação, falar com o povo, com muita paciência, que nos falta muitas vezes. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, não fiquem com medo, não se assombrem. Ele está exortando o povo, irmãos, no gesto de compaixão e amor e de fidelidade ao seu Deus. Não temam, se aquietem, fiquem tranquilos, não se assombrem com o inimigo terrível que se levanta diante dos seus olhos. Aquietem-se e vejam o grande livramento do Senhor. Ele diz que hoje vos fará. Quem fará? O Senhor. Ele é quem vai livrar vocês. E ele diz, esses egípcios todos que vocês contemplaram e temeram, os egípcios que hoje vedes, nunca mais vocês tornarão a ver. Ele consola, ele encoraja, ele exorta pacientemente aqueles do povo do Senhor que precisavam daquelas palavras oportunas para o seu coração. E diz então, concluindo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vocês ficarão em silêncio, não farão absolutamente nada, porque o Senhor é quem pelejará, o Senhor é quem lutará por vocês. Como nós lemos em Deuteronômio, inclusive, a providência do Senhor na leitura continuada, do Senhor que pelejaria pelo seu povo. É o Senhor Deus dos exércitos, é o Senhor Yahvé, Javé, aquele que luta por ele e pelo seu próprio povo, para a glória do seu próprio nome. E ele então está dizendo isso para a igreja de Deus naqueles dias, irmãos. E como isso deve ser maravilhoso para nós hoje. Porque o Senhor poderia simplesmente, irmãos, ter feito assim: ah, vocês querem isso? Voltarão para o Egito agora. O Senhor poderia simplesmente ter dizimado, destruído o seu povo naquele momento de rebeldia contra ele. Mas não! Moisés fora paciente, como paciente fora Deus com o seu povo, acalmando, consolando e encorajando aqueles do seu povo com a fé tão fraca e frágil, mas precisavam ser exortados, para que pudessem então voltar os seus olhos para o seu Deus. E é isso que muitas vezes nós precisamos. E nós que confiamos no Senhor, temos uma fé mais firme em Deus, precisamos estar prontos para ajudar, e encorajar, e consolar, e exortar aqueles irmãos nossos que muitas vezes, na sua fé fraca, debilitados, cambaleiam, temendo, tremendo, aterrorizados neste mundo, em razão de tudo aquilo que acontece ao seu redor, e devemos estar prontos para, com graça e paciência, encorajar. É um dever meu como ministro do Evangelho no ato público da pregação da palavra. É um dever meu como ministro do Evangelho em conversas particulares. É um dever particular de cada irmão e membro da Igreja de Cristo. Exortar mutuamente uns aos outros, consolando, encorajando, animando, exortando. Exortai-vos mutuamente, nos diz a palavra do nosso Deus. Para que o nosso Deus possa, então, por meio das palavras, consolar aqueles que são do seu povo com a verdade gloriosa de que Ele é aquele que está com o seu povo e que vence os seus inimigos, que também são nossos inimigos. Alguém, então, comentando, disse assim: ele lhes assegura de que Deus os libertaria, que Ele realizaria a sua libertação e que Ele o faria na destruição completa dos perseguidores. O Senhor pelejará por vós. O
próprio Moisés confiava nisto e desejava que eles também confiassem, embora ainda não soubessem como ou de que maneira isto aconteceria. Deus lhe tinha assegurado que Faraó e seu exército seriam destruídos, e ele os consola com os mesmos consolos com que tinha sido consolado, como nós somos chamados para fazer. Quando eu leio essas palavras, só me lembro das palavras de Paulo. Eu vou dar uma pausa na lida disso aqui e vou lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo de número 1, a partir do verso 3, a palavra nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ainda mais, ele diz, ele os instrui a entregar o assunto nas mãos de Deus, em silenciosa expectativa dos acontecimentos, como que dizendo, fiquem tranquilos e não pensem em salvar a si mesmos, seja lutando ou fugindo. Esperem pelas ordens de Deus e o observem. Não procurem o caminho a tomar, mas sigam o seu líder. Esperem pelas manifestações de Deus e prestem atenção a elas, para que possam ver o quão tolos vocês são em não confiar nele. Controlem-se com completa confiança em Deus, em uma perspectiva pacífica da grande salvação que Deus está prestes a realizar por vocês. Toma essas palavras como para vocês, irmãos. Fiquem em paz. Vocês não precisam gritar contra o inimigo, como Josué 6,16 nos mostra que o povo fez. O trabalho será feito sem nenhuma ajuda de vocês. E ele acrescenta, se o próprio Deus trouxer o seu povo a alguma dificuldade, como trouxe, ele mesmo preparará uma maneira de tirá-los dela. Deus mesmo fará isto. Segundo, em tempos de grandes dificuldades e grandes expectativas, é prudente que mantenhamos os espíritos calmos, tranquilos e serenos, pois então estaremos nas melhores condições, tanto para fazer nosso próprio trabalho, quanto para considerar o trabalho de Deus. Isaías, capítulo 30, verso 7 diz, no estarem quietos estará a sua força, pois os egípcios trabalharão em vão e ameaçarão em vão. O Senhor é pelo seu povo e contra os seus inimigos. Que maravilha, irmãos, sabermos disto. Sabemos que o Senhor é aquele que se levanta em favor do seu próprio povo e pleiteia as nossas batalhas, nossas lutas, guerreia as nossas guerras. É o Senhor quem faz isto em favor de nós, que fomos redimidos por Cristo. De todos nós que fomos salvos por Ele, por pura graça e abundante graça. Mas não é esta a sua condição. Eu quero falar a você hoje, adolescente, jovem, criança, homem, adulto, velho, mulher, não importa quem você seja. Se você não crê em Cristo como seu Salvador, se você não se arrepender dos seus pecados, voltando-se para Ele com fé sincera, você não é um daqueles que está ao lado de Deus por quem Ele tem pleiteado. Ele não tem lutado por você. Ele não tem esmagado os seus inimigos, que são também teus inimigos se você não pertence a Ele. Não, de forma nenhuma. Você é inimigo dele. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, você é inimigo do Senhor. E assim como o Senhor caiu com a sua grande ira, destruindo todos aqueles egípcios que estavam perseguindo o seu povo, saiba que virá sobre você a inundação da ira de Deus de modo terrivelmente assombroso. Se você não se arrepender dos seus pecados, arrependa-se do seu pecado, creia em Cristo. Ele é o único que pode te salvar da ira vindoura.
e terás a graça de seres guardado por Deus em Cristo e de peregrinar com o povo do Senhor para a glória celestial. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, pela graça de podermos ouvir essa exposição da Tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos como Teu povo. E que em meio à nossa peregrinação possamos confiar no Senhor. Não permita, ó Pai, que desviemos nossos olhos de Ti, mas ajuda-nos, Pai, a confiarmos inabalavelmente no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que vence os seus e também os nossos inimigos. E leva-nos, Pai, segundo o caminho que o Senhor mesmo determinou, do modo que o Senhor quiser, nesta nossa peregrinação para a glória celestial, independentemente dos sofrimentos, dificuldades que enfrentemos, que tenhamos à nossa frente. Ó Deus, ajuda-nos a, ainda assim, louvarmos a Ti, porque o maior, grande livramento nós já tivemos da condenação. Pertencemos ao Senhor. Agora tudo é nosso. Estaremos com o Senhor para sempre. E que essa bendita esperança encha o nosso coração. E também, Deus, tem misericórdia daqueles que não conhecem a Ti. Salva-os por meio de Cristo. Revela o bendito Salvador. É o que nós, ó Deus, te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.